Olá! Está começando mais um programa Câmara 70 anos. O objetivo aqui é contar a história das 7 décadas de existência do Poder Legislativo de Araçatuba por meio de entrevistas semanais com vereadores e ex-vereadores. E hoje o nosso convidado é o advogado, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Tadami Kawata. Olá, Tadami, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Tadami, vamos começar contextualizando então essa entrevista, né? Vamos lá. Tadami Kawata foi vereador de Araçatuba por 3 mandatos consecutivos, entre os anos de 1993 e 2004, período que compreendeu a 11ª, a 12ª e a 13ª legislaturas. Nestes 12 anos, ele teve a oportunidade de ocupar a presidência da mesa diretora no biênio 1999 e 2000. E toda essa experiência será agora compartilhada aqui com a gente. Primeiramente, Tadami, por que o senhor quis e decidiu disputar eleições para ser vereador de Araçatuba? Na época, a minha família sempre foi atuante na política, né? Embora o meu pai não fosse nenhum candidato. E desde a época da UPA, né, da União Pro Araçatuba, o meu nome sempre foi cogitado para disputar uma cadeira na Câmara Municipal. E em 92, esse convite veio através do ex-prefeito Sidney Cinti, e nós aceitamos esse convite e foi a primeira vez que nós participamos de uma eleição municipal como candidato a vereador. Nós tínhamos um chapão, na época a nossa coligação era muito grande, né? Nós éramos candidatos 100 vereadores e foram eleitos 7 vereadores na época. Eu tive a honra de ser o mais votado da coligação em 92. O senhor era o único representante da colônia nipônica? Não, nós sempre tivemos 2 vereadores, né? Na época, o atual vereador Márcio Saito também foi candidato a vereador na época, na mesma chapa nossa. Também o professor Massaro Ameco, o Zezinho Ameco, também foi candidato na nossa coligação. E nós sempre tivemos dois vereadores, que é o Dr. Nilo Ikeda, e também nós participamos praticamente em 2 legislaturas, junto com o Dr. Nilo, e ele participou como vice-prefeito na administração da professora Germínia. Como o senhor encontrou a Câmara Municipal de Araçatuba em 1993 e como o senhor a deixou no ano de 2004? Quais foram aí as evoluções, as mais marcantes, pelo menos? Olha, a Câmara realmente ocupava um prédio muito ruim, né? A estrutura da Câmara era péssima, nós não tínhamos sala privativa dos vereadores. Cada vereador, nós ocupávamos, 2 vereadores ocupavam uma sala de 2x2, com 2 mesas para atendimento ao público, né? E todo o nosso regimento interno era horrível, porque era um regimento com muitas emendas, né? E quando nós assumimos, nós propusemos, eu e o vereador Carneiro, a fazer um novo regimento interno. E a resolução 1167 de 94 foi um fruto desse trabalho dessa comissão. Eu e o vereador Carneiro, nós reunimos cerca de 40 reuniões para que a gente pudesse moldar esse novo regimento interno, né? E também, no segundo mandato, em 97 e 98, na gestão do presidente Antônio Carneiro da Silveira, nós fizemos a reforma, né? Praticamente a reconstrução da Câmara Municipal. Na época, o senhor ocupava o cargo de vice-presidente da mesa diretora. Correto. E o vereador Carneiro era a pessoa que abria muito espaço, né, para os membros da mesa diretora, e em conjunto nós realizamos essa obra que foi a reforma, né, total da Câmara Municipal, a inovação, né, nos processos administrativos, e também nós demos muita ênfase, né, aos servidores. Na minha gestão, nós demos oportunidade para que todos os servidores fizessem o aprimoramento profissional, né? Praticamente 80% dos servidores aceitaram esse convite, fizeram cursos, né, durante o biênio, e isso foi muito importante, porque na época nós tínhamos somente um diretor, né, que comandava toda a casa, e hoje nós temos uma equipe, né,
de diretores que comandam a casa. Então, essa evolução administrativa foi muito importante. A sua eleição para a presidência da mesa diretora, sucedendo Antônio Carneiro da Silveira, né, que ocupou a presidência em 97 e 98, o senhor assumiu em 99, 2000, foi algo natural? Era previsível ou não? Foi fruto do acaso? Não, foi fruto do acaso. Como foi? Conta pra gente. Olha, nós tínhamos um grupo de 9 vereadores, né, que é muito forte, um grupo muito forte, e quem era o candidato natural era o nosso amigo José Carlos Hernandes. O Hernandes era o candidato natural do grupo. E na prorrogação, né, na prorrogação do jogo, nós tivemos mais um voto, nós ganhamos mais um voto, que foi do ex-vereador Nelson Reis Alves, e com ele nós elegemos o presidente da Câmara, mas foi por acaso, né? Nosso nome não estava cogitado para ser presidente. Quem foi o seu vice, primeiro secretário, segundo secretário? O senhor se lembra da composição da mesa diretora naquele período? Olha, o vice-presidente da Câmara na época foi o vereador Edival, da Madeireira. Certo. Né? E o secretário foi o vereador Avelino Rocha, que também foi secretário da mesa. E nós tínhamos uma harmonia muito grande na época da Câmara. Apesar de serem 19 vereadores, né? Após as reuniões da Câmara, nós se reunimos, comemorávamos os aniversários de todos, né? Então era uma equipe muito boa de vereadores que realmente era uma Câmara participativa. O senhor comentava comigo nos bastidores que a inovação tecnológica foi o marco da sua gestão na presidência da Câmara, né? Com a reforma da Câmara Municipal, nós tínhamos que realmente fazer a parte da informática, né? Melhorar, implantar uma nova informática. Porque como é que era até então, Tadami? Olha, na época nós tínhamos um programa, né? Chamava Pick-Off, né? Era um Word melhorado, e a partir de 98, 99, nós fizemos toda a renovação tecnológica, a informática, melhoramos muito a questão dos equipamentos da TV Câmara, né? Então, nós concluímos um trabalho que foi iniciado no governo, na gestão do vereador Antônio Carneiro da Silveira. Criou-se o protocolo, né, digital, porque até então não tinha, né? Com a criação do cargo de assessor parlamentar na época, né, que realmente houve uma polêmica muito grande, nós implantamos esse processo do protocolo eletrônico, né? Todo assessor tinha que fazer a matéria do seu vereador, né? Requerimentos, indicações, todo material, todo processo legislativo passou a ser feito pelos assessores parlamentares. Isso aí demandou um tempo porque nós tínhamos que treinar todos os assessores, né? Então foi um ganho muito grande para a Câmara Municipal na época. Falamos da evolução da Câmara Municipal de Araçatuba e a evolução da cidade de Araçatuba, né? Como era o município quando o senhor assumiu a vereança no início da década de 1990? Os principais problemas, as principais demandas? Olha, na época realmente os temas são os mesmos, né? A questão do asfalto, a questão da água, na época já era muito discutido, muito falado. Na época nós tivemos, no governo André Fato, nós tivemos a terceirização do tratamento de esgoto para sanear. Esse foi um marco muito grande, né, porque o município teve que implantar todo o emissário, né? O esgoto, uma grande parte caía em Natura, no Baguaçu. E na época foi implantado todo o emissário do lado direito do Baguaçu, foi feita elevatória e foi construída a estação de tratamento de esgoto, foi operado pela Sanear. Também foi a perfuração do poço do Ipanema, né? Não a primeira, mas a da Ponte Preta ali. São todos temas, praticamente são temas atuais, né? Mas o município de Araçatuba, nesse contexto, ela está incluída entre os 4%, né, de municípios que têm todo o tratamento de esgoto, né,
do A Brasil. cidade também se urbanizava naquela época, né, com a retirada dos trilhos, Correto, a abertura das avenidas, né? Isso, nós participamos da última viagem do trem, né? E também, na época do governo do André Fato, foram construídas a Fundadores, a Avenida Fundadores, foi asfaltada, né? A Valdir Felizardo de Moraes, então foi feito praticamente um anel viário, né, da cidade. Então, mas a cidade ainda, na época, era um tanto pequena ainda, né? Mas que a evolução mesmo, o crescimento, eu acho que foi nesses últimos 10 anos. Sem dúvida, a Câmara participou de todo esse processo. Nestes 12 anos em que o senhor permaneceu na Câmara, se recorda dos principais projetos, os mais importantes que beneficiaram o município e foram aqui aprovados, foram aqui discutidos, as comissões especiais de vereadores? Quando se implantou o gasoduto Brasil-Bolívia, Sim. isso foi uma luta, foi uma discussão muito grande, porque o Citygate está programado para ser construído em Bilac. E ninguém sabia realmente para quem ficariam os impostos na época, né? Mas hoje não, hoje a distribuição, né, os impostos ficam no município. E isso foi uma polêmica muito grande da época. Nós participamos da Câmara Constitucional Revisional, né, em 96. Da Lei Orgânica do município. Correto. A comissão, teve uma comissão, através da resolução, para se fazer o Código de Ética, decoro parlamentar. Que não tinha. Que não tinha, nós é que fizemos essa lei. Eu fui autor do projeto do Conselho Gestor de Saúde, né? Isso na década de 95, 96. Naquela época eu já pensava da participação efetiva da comunidade junto às UBS, né? Certo. E também, na época, nós criamos uma polêmica muito grande a respeito da proibição de soltura de fogos. Por quê? Porque na época Desde aquela época esse assunto já gerava polêmica. Isso. Mas hoje, né? Hoje a questão do animal, né? Do barulho. Mas naquela época nós tínhamos uma incidência muito grande de acidentes, né? Com pessoas, né? Mutilações, perdendo a mão. Nós tivemos uma incidência muito grande. Isso aí trouxe a nós, através de um médico, que nós pudéssemos fazer uma lei, né, proibindo esse tipo de ações. Que os shows seriam somente permitidos shows pirotécnicos. Certo. Mas essa lei foi aprovada pela Câmara, mas houve uma questão do judiciário, né, e essa lei houve uma sentença favorável, né, aos fabricantes e vendedores de fogos de artifício na época, e essa lei ficou inócua. Tadami, qual era a sua postura frente ao Executivo Municipal? O senhor sempre foi um vereador de situação? Não. Eu fiquei 2 anos na oposição na época, né? No início, logo no início? No segundo mandato. Porque o primeiro foi com o Domingos Andorfato, era prefeito. Correto. Depois Germínia Dolce Venturoli e, por fim, no terceiro e último mandato aqui na Câmara, Jorge Maluli Neto. Correto. Na gestão da professora Germínia, nós ficamos independentes 2 anos, né? Na atuação aqui, e depois, quando eu assumi a presidência, nós combinamos que a professora Germínia mandasse somente o necessário, a verba necessária para que a gente pudesse tocar a Câmara Municipal. Certo. Nosso orçamento na época era 350 mil reais, né? E nós gastávamos em torno de 300 mil reais mês, né? E nós devolvemos um bom dinheiro na época para o Executivo, e que na época, como não existia a lei de responsabilidade, né? A Prefeitura ela não mandava, correto? Assim, pontualmente o do-10. O do-10. Né? Então, na época da gestão do vereador Carneiro, nós tivemos que todo mês entrar com ação contra a Prefeitura para bloquear o dinheiro. Era um relacionamento, então, um pouco conturbado, né? Correto. Nos 2 primeiros anos, em 97 e 98, foi muito
conturbado. Depois, na sua gestão, isso se normalizou? O acordo foi cumprido aí? Foi cumprido, tranquilo. Nós tivemos uma gestão tranquila. Nós nunca atrasamos um dia no pagamento dos servidores. Isso foi um marco muito importante. E na gestão de Domingos Andorfato e Jorge Maluli Neto, foi mais tranquilo? O senhor já era um vereador de situação, já apoiava os feitos da administração? Correto, mas nós sempre, não é só ser da bancada, né? Certo. Eu acho que, independente de ser da bancada, nós temos que conhecer os projetos que vinham para a Câmara. E isso aí nós fazíamos muito. Nós questionávamos muito a administração, nós perguntávamos muito, né? Porque muitas vezes o Executivo manda os projetos para a Câmara e não explica, né? O que vai acontecer, o que não vai acontecer, porque muitas vezes a lei ela não é tão clara, né? Ela não explica o que vai acontecer, principalmente os convênios, né? Os convênios são convênios padrões, né? Que vêm para a Câmara, o governo manda a tabelinha e nós temos que aprovar. Então, essas questões é que nós discutimos muito junto ao Executivo. O senhor se recorda de passagens com os ex-prefeitos da época ou até com ex-colegas de bancada que merecem aqui ficar registradas? Nós tivemos vários incidentes, né, dentro no plenário da Câmara, né? Na época existiam vereadores na discussão mais acirrada, então isso aí, mas nada que pudesse atrapalhar o relacionamento, né? A harmonia da Câmara. Depois que terminava a sessão, todo mundo conversávamos, né? Isso era muito importante, porque importante dentro da Câmara é a harmonia entre os vereadores. Né? A partir do momento que você não tem essa colocação, essa harmonia entre os vereadores, é muito complicado, né? E isso acabou deixando frutos? O senhor mantém ainda algum relacionamento de amizade com colegas daquela época? Eu tenho essa amizade desde 93, né? Todos os vereadores que nós participamos juntos, nós temos toda a amizade, a gente encontra, conversa, sabe? Eu nunca tive inimigo político como vereador. Depois que o senhor deixou o cargo de vereador, o senhor teve a oportunidade de exercer cargos de secretário municipal. E aí eu pergunto para o senhor, qual é melhor? Qual é a sua preferência hoje? Qual a sua avaliação hoje? Poder executivo ou poder legislativo e por quê? Olha, o legislativo, né, ele faz a lei, se for uma lei de cunho da comunidade, muito bem. E muitas vezes o vereador é um despachante de luxo, né? Porque ele tem que pedir para o executivo, tem que solicitar para o executivo determinadas obras, né? E o vereador já é muito limitado, ele não tem poder para mexer, para trabalhar, para começar um projeto, principalmente a parte pessoal. Então, é muito gratificante ser secretário do executivo, porque você trabalha no dia a dia, você vê as obras, né, surgindo, a construção de uma avenida, né, desde a colocação das galerias, né, você vê todo aquele cenário, né, de abandono no começo. O resultado é mais palpável. Palpável, né, e você vê assim, a satisfação da comunidade, né. Para quem conhecia o Umuarama, naquela situação em que, quando chovia, Renato Prado, todas aquelas ruas, eles viravam um buraco enorme, né? Não tinha galeria, não tinha nada. E hoje você vê lá a rua toda asfaltada, com galeria, tudo bonitinho. Quer dizer, é uma satisfação muito grande para o secretário e também para o prefeito, né? Principalmente para o prefeito. E a Câmara Municipal de Araçatuba está completando, em 2018, 70 anos. Qual a avaliação que o senhor faz do papel desempenhado pelo Poder Legislativo neste período? Deixe-nos aqui a sua mensagem, Tadami. Olha, a Câmara Municipal é um pilar importante dentro da democracia. Eu acho que não se pode falar, né? Hoje muitas pessoas falam na volta dos militares, é porque não passaram essa fase da ditadura. Eu vivi a ditadura, né, na juventude, então nós conhecemos o que é uma ditadura. Então, a Câmara é um sustentáculo da democracia, então nós temos que preservar. E, acima de tudo, nós temos que hoje
não só os vereadores, mas os políticos, né, como um todo, nós temos que temos que lembrar um pouco, né, da ética. Então, essa palavra ética é muito importante no dia a dia. Nós temos visto, né, grande parte dos políticos esquecerem dessa pequena palavra que chama ética. Está certo, e assim, com essa mensagem, encerramos aqui mais uma edição do programa Câmara 70 anos, que hoje contou com a participação do advogado, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Tadami Kawata, a quem eu agradeço. Obrigada, Tadami, pela presença, pela sua contribuição. Tá, muito obrigado. E você, fique com a gente. Na próxima semana tem mais história da Câmara Municipal de Araçatuba. Não perca!